Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nessa primeira elevação, você comeu no seu café da manhã um pãozinho integral com queijinho branco, desses lightzinho, tá? Ocorre essa elevação toda porque você quase não tem gordura e quase não tem proteína ali. E tem uma alta dose de açúcares. Mas a torrada não é doce. Ela não é doce, mas ela é rica em amido. Ela vem da onde? Do que é feita essa torrada? Não existe uma planta que se chama planta de torrada. Então ela foi feita com farinha de trigo. A farinha de trigo vem do quê? Do trigo. O trigo é um grão. Grãos, de modo geral, são alimentos que carregam altíssima quantidade de amido. Altíssima quantidade. E mesmo sendo integral, ele só tem aquela casquinha ali junto. Aquilo ali não vai dificultar a absorção ou digestão, de fato, daquela farinha, daquela torrada. Na verdade, pode inclusive acabar atrapalhando muito mais não a digestão, mas atrapalhando o seu objetivo. Por quê? Porque ela provoca o mesmo pico de açúcar, de glicose no sangue, o mesmo, se não pior, do que comer o pão comum, tá? Aí você foi lá e fez esse cafezinho da manhã, ocorreu isso. Daí no meio da manhã, você tá lá no seu trabalho, numa boa, mas te dá aquela fome. O que você come? Uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal, né? Aquelas barrinhas assim, ou mesmo uma granolinha com uma fruta. E aí você está elevando a sua glicemia e estimulando a sua insulina o tempo todo. Então é por isso que eu digo para vocês que determinadas escolhas dos alimentos de vocês no dia a dia vai acabar influenciando de modo que você não tenha esses picos de insulina, mas você tenha uma quantidade normal de insulina flutuante. Quando você faz uma estratégia low carb, por exemplo, o que acontece é que a sua insulina tem leves elevações. E ela não vai ser o único hormônio regulador da sua fome, tá? Ela nunca é o único hormônio, mas quando isso acontece, essa gangorra toda, esse sobe e desce, essa montanha russa, você sente o tempo todo fome sem saber por quê. Quando você faz dieta, que se chama dieta low fat, que tem que ficar contando calorias, que você come o tempo todo pequenas porções, que também é bem compatível com o exemplo de comida que eu acabei de falar, da barrinha e da torrada, você sente fome o tempo todo, porque o que você come provoca essa fome o tempo todo. E aí você sofre, porque você não pode comer, tá? Então, numa estratégia baixa em carboidrato, você não vai sentir fome o tempo todo também, por quê? Porque você não tem essa gangorra de sobe e desce. Então, você consegue passar por muito mais tempo tranquilo ao longo do seu dia, sem fome, sem precisar comer. Oh, meu Deus! Como isso pode acontecer? E é por isso que uma estratégia de baixo carboidrato, uma estratégia low carb, é tão eficiente para emagrecimento, porque ela facilita o acesso aos estoques de energia que você tem. Que estoques são esses? Sua gordura corporal. A insulina, gente, é um hormônio que tem efeito anabólico. E o que isso significa para vocês, que não são nutricionistas? Se ele tem efeito anabólico, significa que ele tem efeito de armazenador. A insulina armazena. Então, quanto mais eu fazer isso aqui, ó, eu vou passar mais fome ao longo do dia, mas não vou ter tanto efeito no meu emagrecimento, porque o tempo todo eu tenho esse hormônio aqui trabalhando para armazenar. É lógico que teu corpo vai falar que tá com fome pra ti. Porque o tempo todo tu tá dando o tipo de comida que não tem qualidade, não tem densidade nutricional e deixa o teu corpo faminto. E ainda assim tu pode estar te prejudicando. E isso que eu dei agora foi um exemplo de alimentação saudável. Uma pessoa que se torna diabética normalmente não está fazendo uma alimentação saudável. A gente acaba desenvolvendo essas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, obesidade, sobrepeso, síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque a gente tem estilo de vida ruim, tem péssimos hábitos alimentares, ou ruinzinhos às vezes, nem tanto, né, nem tão péssimos. Tem hábitos de atividade, de movimento, hábitos de sono. Nosso hábito, de modo geral, não é tão bom. Então acaba desenvolvendo esse tipo de doença. Por isso que a gente chama as doenças crônicas não transmissíveis, que são essas relacionadas à resistência à insulina, de doença do estilo de vida. Porque justamente é o que você coloca na sua boca que faz você ficar doente. É por isso que diabetes do tipo 2, que não é aquela que fica usando insulina, é aquela que toma o medicamento, o pré-diabetes também, é uma doença nutricional. Por quê? Porque justamente é o que você come que te tornou diabético. E é por isso que também ela pode ser, vamos dizer, reversível, né? Você pode trabalhar a remissão do diabetes com uma estratégia low carb.
porque justamente você melhora a qualidade da sua dieta, para de ficar fazendo pico e passa a ter uma insulina mais normal. Já amassei meu papel. Em quantidade, em constância, em níveis normais no seu sangue, certo?